Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso Momento Vocacional. O mês de agosto é conhecido por ser o mês vocacional. Mês este onde rezamos mais intensamente para que todos os batizados se sintam cada vez mais responsáveis e para que se comprometam com os serviços das pastorais e movimentos em suas comunidades. Nesse sentido, nossos próximos vídeos contarão com a presença de alguns convidados que nos ajudarão a refletir, a partir de suas próprias experiências vocacionais, o como responderam positivamente ao chamado que Deus um dia os fez. Acolho neste nosso momento, para falar sobre vocação ao ministério ordenado, o Padre Edson Adélio Tagliaferro, pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, da cidade de Artur Nogueira. Seja bem-vindo, Padre Edson, ao nosso Momento Vocacional. Muito obrigado, Mateus. Obrigado pelo convite, Saúdo você, bem como todos os que estão acompanhando, esse momento, vocacional. Muito obrigado por ter me convidado para estar aqui hoje. E o intuito, Padre Edson, e também você que nos acompanha, é fazer um momento de reflexão, de partilha, visto que mês de agosto, mês vocacional. Então, fazer algumas perguntas, algumas reflexões daquilo que é próprio, então, da vocação do Senhor, a vocação ao ministério ordenado. Então, eu pergunto para o Senhor, como que se deu o seu chamado vocacional? E quem foi a pessoa que lhe ajudou neste processo? Bom, a minha vocação, eu acredito que ela já nasceu de uma condição familiar, com avós que eram muito religiosos, descendentes de italianos, trouxeram essa tradição católica muito forte, enraizada nos seus corações. E minha mãe, que foi uma pessoa que sempre teve muita fé e participou muito da vida da igreja. Me convidava para ir na missa, na comunidade. A gente sempre tinha como jovem, adolescente, aquela rebeldia, não gostava muito de ir, até porque o padre ele era um pouco idoso, Mas depois, em 1980, estiveram na cidade de Cosmópolis os missionários redentoristas, que fizeram uma grande missão, um grande movimento missionário na cidade. E a partir daquele momento, eu participei de todos os momentos missionários, foi aí, com aquele momento que se despertou mais fortemente na minha vida o chamado vocacional, a vida consagrada, a vida do sacerdócio. É claro que depois eu tive, por exemplo, alguns padres, Padre Itamar Gonçalves, em memória, Padre Ângelo Rossi, que me ajudaram muito nesse processo, Irmã Conceição Melo, calvariana, entre outras pessoas, claro, que ao longo do tempo foram me ajudando, a fazer esse caminho vocacional. Mas eu acredito que a semente vocacional estava lá plantada na vida familiar, e as missões redentoristas deram esse despertar dessa vocação de forma mais clara na minha vida. E o interessante, Padre Edson, e você que nos acompanha, é que sempre Deus se utiliza das pessoas, para chamar, para o seguir. Então isso é muito importante, Olha como que Deus vai falando, através de sinais, de gestos, no dia a dia. E Padre Edson, então, atento a esses sinais, também com a ajuda da sua família, como ele trouxe para a gente, o seu berço, o inseriu nessa vida de fé, na vida de oração e participação na comunidade. E aí, Padre Edson, outra pergunta que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: quais são os desafios, quando o assunto é a vivência da vocação nos dias de hoje para o Senhor, na vivência do seu ministério? Nem tudo, claro, são flores. Existem as dificuldades, como toda vocação passa. Mas, para o Senhor, quais são os desafios que o senhor enxerga, tanto lá na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira, e também mediante o contexto onde o senhor está inserido? Olha, essa pergunta daria para escrever um livro, São muitos os desafios. Eu acredito que eles hoje se englobam em 3 dimensões. A primeira coisa é a gente olhar para si mesmo, os desafios pessoais, Porque a gente, como padre, a gente vive sozinho, e às vezes a gente sente um pouco essa solidão, Então isso é um desafio.
Aliás, a gente tem refletido isso até no sentido mesmo de formação dos novos padres, na diocese, né? Como viver a fraternidade sacerdotal, para que a gente não se sinta sozinho. Mas então tem, né, esses desafios de você estar lá numa casa paroquial, estar com uma cidade, nós somos em 2 padres, numa cidade com 55 mil habitantes. Então é muita procura, é muitas pessoas que precisam da igreja, precisam do padre, não é? Então tem esses desafios, às vezes, do cansaço, do estresse, do emocional, né? Enfrentar todos esses desafios de forma pessoal, no nosso coração. Existe o desafio social também, né? Nós estamos inseridos num contexto social. Nós temos a dimensão política, econômica, e é claro que tudo isso reflete também na nossa vida, na nossa paróquia, né? Queremos ajudar, né, as pessoas, por exemplo, carentes e às vezes nos falta recursos, então a gente se sente também aí sofrendo junto com aqueles que estão nessa situação. Então o desafio social também da tecnologia, da internet, são coisas novas que não é próprio da minha geração, né? Então esse é um desafio muito próprio para mim, né, a questão da modernidade. E por último a questão eclesial, né? Nós estamos também em vias de viver a nossa vocação. A minha vocação nasceu de uma forma muito específica, dentro de uma situação própria de igreja, que hoje a gente vê, às vezes, mudada, né? Ou seja, temos uma ala que é mais aquilo que eu vivi nas minhas buscas, que é a libertação do ser humano, né, a inserção da igreja na vida social e ajudar as pessoas a viverem isso. E tem uma ala que talvez, digamos, é mais no sentido conservador, mas não aquele conservador bonito das tradições, não. Mas assim, uma insegurança até diante do mundo e acaba tendo uma igreja diferenciada. A gente sabe que esse conflito está estampado, né, na nossa igreja. O Papa Francisco tem falado muito dessa busca, né, de viver o Concílio Vaticano II, e a gente vê que isso é um desafio também para a igreja, mesmo quase 60 anos depois do concílio, ainda não conseguimos viver isso plenamente na vida eclesial. Então eu diria que os desafios estão nessas 3 dimensões, né? Pessoal, social e eclesial, né? No meu ponto de vista, da forma como eu estou vivendo a minha vocação hoje. Maravilha, Padre Edson. São desafios de cada tempo da história, né? Como o senhor disse, no tempo da formação do senhor, talvez até na infância, eram outros desafios que a igreja passava. Aí depois, conforme vai passando os anos, né, também nós somos chamados, né, a encarar o senhor lá na paróquia, lá em Arthur Nogueira, também tem os desafios próprios. O senhor trouxe essas 3 perspectivas, mas acho que a questão importante aqui para nós é aquilo que o Concílio Vaticano II traz também, o senhor trouxe aqui, aquilo que a gente chama de sinais dos tempos, né? A gente percebeu ao longo da história, da vida da nossa igreja, onde que o Espírito Santo está soprando, onde Deus está falando, onde que Ele está se revelando, né, através de sinais, para que a gente possa levar a sua palavra, uma evangelização, né, com mais eficácia, mais eficiência. Aproveitando, Padre Edson, vamos para a nossa última pergunta desse nosso podcast. Todo mês de agosto, a igreja no Brasil, como eu disse no início, reza o mês vocacional. E o tema do mês vocacional deste ano é Cristo vive, somos suas testemunhas. Para o Senhor, o que falta ainda em nossas comunidades para que se possa anunciar que verdadeiramente Cristo está vivo e para que possamos ser suas testemunhas? Bom, essa pergunta eu acho que ela é o cerne de toda a vida vocacional. A vocação nasce de uma profunda experiência com o Senhor. Ninguém segue Jesus se não o conhece, se não o ama. Nossa experiência do Cristo ressuscitado, portanto, vai dessa mística do encontro com o Senhor. Por isso que hoje até tem se resgatado uma catequese mistagógica, né? Nós temos que redescobrir na igreja o espaço para essa vivência mística, uma vivência de uma espiritualidade do encontro com Cristo e entre nós como irmãos. Por isso que aparece na proposta, né, do mês vocacional desse ano a questão
do Cristo vive, nós somos testemunhas dessa ressurreição, é justamente uma experiência de amor que se faz com o Cristo, como Maria Madalena, por exemplo, né? Ela fez uma experiência profunda com o Senhor. Toda a mística cristã, ela é fundamentada no amor, tanto que os grandes místicos da igreja, um dos livros mais usados por eles é o Cântico dos Cânticos, que não fala Deus, não cita Deus, mas cita o amor. E é o livro mais usado pelos místicos da igreja, os grandes homens e mulheres que viveram, né, na nossa igreja e nos deixaram esse legado da fé. E Maria Madalena, por exemplo, é aquela que fez uma experiência profunda do seu Senhor e o amou tanto que nem a morte fez com que ela deixasse de buscá-lo. E por isso ela o busca, por isso ela o encontra. O amor sempre permite o encontro. O amor sempre faz a gente descobrir a pessoa amada, né? E ela faz essa experiência e, portanto, ela se tornou uma testemunha. Para nós hoje, eu acredito que todos nós cristãos devemos fazer essa experiência mística do encontro com o Senhor. O Cristo que foi crucificado e que está ressuscitado. E a partir disso nós seremos sim testemunhas. E aí é que nasce a vocação. Como seremos testemunhas? Como padre, como casado, como leigo, como catequista, como ministro. Mas se não há esse encontro, se não há essa possibilidade de estar na presença do Senhor, dificilmente a gente vai sentir o chamado vocacional e, mais ainda, dificilmente teremos condições de manter a nossa vocação se não estivermos profundamente, né, ligados ao Cristo que nos chama e que, portanto, nos convida ao seu seguimento. O senhor falando, Padre Edson, e você também que nos acompanha, essa palavra é testemunho, né? A gente só vai testemunhar aquilo que a gente experimentou, né? Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vivenciou. Eu recordo do evangelho de 2 finais de semana atrás, né, que Jesus pergunta para os seus discípulos, olha, o que estão falando aí que eu sou? Né? E aí alguns ainda tinham dúvidas, olha, estão falando que você é João Batista, que você é Elias, algum dos profetas, né? E aí Pedro vai lá e diz, né, tu és o Cristo, tu és o Messias. Então a experiência de Pedro era tão forte com o mestre que ele, de forma precisa, de forma acertada, não titubeou, não se desviou. Teve convicção em falar, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Messias, tu és o Salvador. E também que nós, né, Padre Edson, nós possamos também sermos essas testemunhas, mas que faz experiência, né, com o ressuscitado. Experiência que a gente faz na comunidade aos fins de semana, experiência que a gente faz através de uma leitura orante da Palavra de Deus, dos sacramentos, né? Então que Deus ajude, né, cada um de nós a sermos, como propõe o mês vocacional, sermos testemunhas, né, de Jesus. E para finalizar, Padre Edson, esse nosso momento de entrevista, de podcast, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem nos acompanhou, né, algum vocacionado, aquilo que o senhor quer deixar, né, de motivação para aqueles que nos acompanharam. Bom, Mateus, eu deixaria uma mensagem de esperança, claro, sem ilusões. A vida de padre não é uma vida que não tenha seus desafios, que não tenha seus problemas, que não tenha suas tribulações. Cristo não prometeu nenhuma facilidade. Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E o padre também, às vezes, ele tem, né, muitas vezes, tem que abraçar a cruz com o Senhor. Mas eu diria que vale a pena. Eu diria, assim, que ser padre traz um sentido muito grande para a vida. Nos realiza como ser humano, nos realiza no encontro com as pessoas, nos faz ser verdadeiramente felizes, né? Então que as pessoas primeiro rezem pelos padres, né? Entendam a humanidade do padre. O padre não é anjo, o padre não é um ser que não tem os seus limites. Então rezem pelos padres, ajudem os padres e rezem pelas vocações, né, para que os jovens possam descobrir na vida sacerdotal, na vida do ministério ordenado, um sentido para viver que vale muito a pena, nos faz ser muito felizes, apesar de termos as nossas dificuldades, claro, né? Como eu disse, não existe nenhum estado de vida que não tenha as suas dificuldades, mas é algo muito engrandecedor, vale muito a pena. Então, eu peço que
Rezem por mim e por todos os padres, por nosso bispo, Dom José, pelo nosso Papa Francisco, né? Pelo Mateus, que logo então estará ordenado, né? na nossa igreja. E rezem pelas vocações, né? A messe é grande, os operários são poucos. Vamos pedir sempre ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Obrigado, então, Padre Edson, né, pela oportunidade, né, de o senhor estar aqui conosco nesse nosso podcast, o primeiro em formato, né, de entrevistas. E eu agradeço você também, né, que nos acompanhou neste nosso momento vocacional. E já aproveito para convidá-lo para o nosso próximo encontro, onde nós teremos a participação de um casal que falará para nós sobre a vocação matrimonial. Um grande abraço a todos.